Mas eu acho que eu não sei quantas vezes eu cansei de ouvir Lauro faz da UERJ, faz da UERJ, faz da UERJ no Twitter, a UERJ no Instagram, a UERJ no YouTube, a UERJ. Eu acho que se eu ganhasse R$1 para cada vez que me pediram para fazer o vídeo como cai gramática na UERJ, eu teria uns R$32. Também não foi tanta gente assim, né? Uns R$50, talvez. Vamos ver quantas visualizações vai dar esse vídeo? Uns 60, talvez, R$70. Vamos ver, né? Se as pessoas vão olhar e vão dar bola ou não. Queridos, é o seguinte, ó, UERJ, gramática na UERJ. Tô falando de gramática no exame de qualificação, tá? Na prova objetiva ali, questões objetivas de gramática. Não tô falando de discursiva, de redação na UERJ, não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é olhar para o que pouca gente olha. As pessoas estão tão preocupadas com a segunda fase, com a segunda parte do exame, né? O primeiro conta menos ponto e tal, que não dão bola para aquilo. E aí justamente nisso podem acabar derrapando, né? Então imagina uma pessoa que está no Rio de Janeiro hoje ou próxima e ela quer estudar pro Enem e pra UERJ. Pro Enem e pra Estadual do Rio de Janeiro. Se ela for estudar só pro Enem, ela não vai ver nada de gramática. E ela vai para a UERJ, que é uma prova que cai gramática, mas não é uma gramática tão aprofundada, e ela acha que está sob controle. E hoje eu vou mostrar para ti duas questões que tu certamente erraria se não estudasse gramática, né? Uma delas, a primeira, essa que já está aparecendo aqui, até talvez dê para forçar a barra e achar uma interpretação. Mas é uma questão que você demoraria muito mais para acertar do que se você soubesse gramática, né? Então a ideia é mostrar como cai gramática na UERJ, efetivamente para você. Dá uma olhada nessa primeira aqui, ó. De repente comecei a me sentir todo escuro por dentro. Tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Aí vai ter um aluno que vai gritar: Lauro, eu tenho uma aula contigo faz tempo e tu tá lendo o texto antes do enunciado. Não é Enem, né? Não tô fazendo Enem, filho. Você tá vendo um vídeo meu sobre a UERJ. Pra que eu vou começar com o enunciado se o enunciado diz assim: o trecho em destaque assume no contexto o valor de... Não, eu já tinha que ter lido o texto. Eu quero saber qual é a classificação daquela oração, que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. As opções são proporção, explicação, adversidade ou consequência. Então percebam, ou ela é uma oração subordinada adverbial proporcional, letra A, ou ela é uma oração coordenada sindética explicativa, letra B, ou ela é uma oração coordenada sindética adversativa, letra C, ou ela é uma oração subordinada adverbial consecutiva, letra D. Percebam, como não está escrito o nome da oração, na alternativa, tá só o valor semântico da conjunção, parece ser interpretação, mas é gramática. Se você comparar, não sei se você tá vendo esses vídeos que eu tô fazendo aqui, não, eu tô fazendo para todas as provas do Brasil. Há umas 2 semanas atrás eu postei da UFT, Federal do Tocantins. E lá eu mostrei o contrário, eles botam o nome completo da oração. Então se a UFT é o mesmo conteúdo, valor de conjunções, valor de orações. Mas se a UFT cobrasse, estaria nas alternativas os nomes de orações que eu tirei agora. Como é na UERJ, é só o valor da concessão, mas o valor da conjunção. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Então, qual é a classificação da oração? Aí, como é que eu ensino para os meus alunos essa? Tem um macetinho muito bom, que eu gosto de dizer a seguinte frase: para ser consecutiva, tem que ter T antes do quê? Esse é o macetinho. Tem que ter T antes do quê? Lauro, eu tenho aula contigo há 32 anos e nunca vi esse, que tu só teve aula para Enem. Tem que ter T antes do quê? Tão escuro que, tanto que, tal que, são orações consecutivas, sempre. Sempre que tu tivesse a construção, ó, tava tão escuro que em consequência disso não dava para enxergar mais nada dentro de mim, de tão escuro que tava. Não dava para enxergar mais nada dentro de mim porque estava muito escuro. O primeiro é a causa e o segundo é a consequência. Resposta é a letra D. Resposta é letra D, consequência. E aí percebam que tu consegue enxergar a consequência interpretando. Mas será que tu não confundiria com explicação? De repente comecei a me sentir todo escuro por dentro. Vou explicar o porquê que eu tô escuro por dentro. Tão escuro? Por que tu sentiu tão escuro? Não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Confunde. Confunde. Porque toda vez que há uma consequência, há também implícito uma relação de causa. O par semântico causa e consequência. Só que aqui a causa é estar escuro. E o que está sublinhado é a consequência. Não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Isso tu aprende em aula de gramática, não de interpretação. Ah, mas eu tive aula de gramática e não tive isso. Comigo? Comigo você não teve. Não. Tu teve aula comigo fazendo um aulão específico para a UERJ, mostrando como a UERJ cobra e o que você precisa estudar e o que você não precisa? Não teve? Vai ter esse aulão agora no dia 5 de junho, antes do primeiro exame de qualificação, dia 9 de junho, da UERJ.
A prova é dia 9 de junho, dia 5 de junho na quarta, às 18h30 tem um aulão. Tá aqui o link na descrição do vídeo para você garantir a sua vaga. Ah, professor, eu vou fazer só depois, não sei o quê. Garante agora que não vai ter outro aulão depois. Tem muito vestibular pelo Brasil afora e eu devo ser o único professor fazendo aulão para todos. Só agora de inverno são 7 aulões. No final do ano eu vou fazer mais de 10. Vai dar mais de 20 aulões no total. Não tem outro fazendo. Então eu tô fazendo, garante agora. Que depois não vai ter. Você vai ficar com a gravação disponível para ver depois. Aproveita. Vai cair assim na UERJ, tu precisa saber o que eu tenho que estudar e o que eu não tenho. Qual é o padrão da prova? Como exatamente ela cobra? É o que eu tô te mostrando agora nessa e nessa próxima questão também. Quando você pensa em figuras de linguagem, você pensa agora, tá tudo certo, né? Figura de linguagem suave. Eu já estudo figura de linguagem pro Enem mesmo. Então vamos começar estabelecendo isso. No Enem só cai 2. Metáfora e ironia. Sempre a mesma coisa. E ele nem pede para identificar a metáfora e ironia. Ele pede a intenção do uso da metáfora e ele geralmente cobra um recurso de humor ou uma crítica relacionada à ironia. Uma questão como essa que tu tá vendo aqui jamais cairia no Enem. Então é balela dizer, figura de linguagem é um conteúdo comum que tem entre o Enem e a UERJ. Ou você está estudando errado pro Enem ou você está estudando errado para a UERJ se você faz isso. Não tem como. Uma questão como essa, as alternativas, ó, A, B, C, D, antítese, hipérbole, metonímia e eufemismo. Você nunca vai ver isso no Enem. O Enem nunca vai ter as alternativas com figura por figura. Não é o padrão dele, é outro tipo de cobrança. Ó, as mulheres de Tony pertencem a diferentes grupos étnicos. Rami é Ronga, Ju é Xangana, Lu é Sena, Sali é Maconde, Mauá é Macua. Meio fora de contexto pra mim, não li o contexto, não entendi muita coisa. Mas cada uma é uma coisa, né? Em relação a essa diversidade, na representação cultural de Moçambique, cada uma dessas mulheres pode ser compreendida pela seguinte figura de linguagem. Então eu já entendi que, né, Rami, Ju, Lu, Sali e Mauá aparentemente são nomes de mulheres. E Ronga, Xangana, Sena, Maconde e Macua são nomes de grupos étnicos. Cada uma é de um, né? Que figura de linguagem é essa? Olha, eu acho que para você conseguir identificar que isso é uma metonímia letra C, precisaria de bastante aula, né? Bastante aula. Metonímia é aquela figura de linguagem da parte pelo todo, né? O que acontece? Os exemplos mais comuns é quando a gente diz assim, eu adoro ler Machado de Assis. Não, você não lê o Machado de Assis, você lê a obra dele. Então isso é uma metonímia. E quando eu falo que alguém é um grupo, seria como se você pegasse e fosse falar da Globo. E aí você acredita que na TV Globo o ator mais importante é o Tony Ramos. Tá acostumado a ver ele em novela da Globo. Aí você diz assim, nossa, o Tony Ramos é a Globo. O dia que ele sair, acabou. Quando você fala que o Tony Ramos é a Globo, você está usando uma metonímia. Você está usando uma parte da Globo, que é o Tony Ramos, pelo todo. Time de futebol. Porque no meu time de futebol o craque é o fulano. Se sair, ele acabou o time. O fulano é o time. Pensa no nome do jogador e o nome do time. Você vai fazer essa relação entre eles, né? No tempo do Santos de Pelé. O Pelé é o Santos. Não tem como desvincular uma coisa da outra. O Pelé é um jogador do Santos. Então isso é uma metonímia. Difícil pra caramba de perceber isso. Mas como é que eu ensino os meus alunos a verem isso? Como eu sei e eu ensino que a metonímia é a figura de linguagem mais difícil de ver, a gente só marca ela quando? Quando a gente, por eliminação, não acha nenhuma outra. A melhor maneira de fazer essa questão é por eliminação. Porque mesmo depois de eu ter explicado o que é uma metonímia, você ainda está confuso. Porque ela é a figura de linguagem mais difícil de todas. Você tem que ver muitos exemplos de metonímia para começar a absorver. Ela é muito confusa. Agora, letra A, antítese. O que tem aí de oposição para ser antítese? Antítese é quando tem oposição. Então tu tem a palavra diferentes grupos étnicos, tu tinha que ter alguma coisa como iguais. As mulheres são iguais, mas pertencem a diferentes. O iguais e o diferentes faria uma oposição. Não tem palavra que faz oposição. Hipérbole é um exagero. Onde é que está o exagero aí? Um exagero intencional. Dizer, eu já falei mais de 1000 vezes, eu já fiz mais de 1000 questões da UERJ. Não, aí talvez não seja um exagero, tem gente que fez mesmo, né? Já assisti mais de 1 milhão de aulas sobre isso. Não, 1 milhão de aulas tu não assistiu. Até porque não tem tanta aula assim sobre a gramática da UERJ, eu sou o que estou fazendo. Não tem hipérbole. Metonímia você ficaria na dúvida e iria para eufemismo. O que é o eufemismo? Eufemismo é a suavização de uma ideia. Quando tu quer dar uma notícia muito ruim e quer absorver o impacto, geralmente em relação à morte, né? Em vez de dizer ele morreu, dizer que ele foi pro céu.
Ele está numa vida melhor, está num mundo melhor. Isso é um eufemismo para suavizar o impacto. Tem algum eufemismo sendo usado aí? Não tem. Então a resposta seria metonímia por eliminação. Você entende? Então, fazer uma aula para o UERJ, além de estudar todas as figuras, a gente vai estudar as principais figuras que aparecem? Sim, eu fiz um levantamento de quais são elas, quais apareceram nas alternativas certas, quais nas alternativas erradas, quais tu tem que estudar. Fiz uma suposição de outras que tu tem para estudar, estudo na aula, né, meu velho? Tudo isso vai estar na aula, mas o mais importante é, qual é a melhor estratégia para o UERJ? É melhor memorizar todas as figuras ou é melhor usar a eliminação? Para você que já é meu aluno em algum curso, né? Tem um curso que eu tenho que é a chave mestra, que tem resoluções desse tipo, ó. Essas questões aqui a gente faz por eliminação. Tem várias do Enem que eu não sei a resposta, mas acerto porque eu elimino as erradas, né? Isso é uma estratégia de chave mestra. Mas quando vale a pena usar? Quando não vale? Qual é o melhor cenário? Na UERJ funciona ou não funciona? Essas são as coisas que eu preciso mais do que um vídeo no YouTube para trabalhar com você. Aqui eu consigo dar um exemplo, mostrar essa aula para você, mas eu preciso de mais, então eu reservei 1h30 da minha semana, no dia 5 de junho, pra gente conversar sobre a UERJ. E aí você vê como isso aparece, né? Então eu tô aqui com o projeto no YouTube, pedindo o seu engajamento, comenta se você vai fazer a prova da UERJ, comenta se você vai fazer o aulão, curte, envia esse vídeo pros seus amigos. Você tem outros amigos que vão fazer a prova da UERJ, que de repente vão fazer a prova só depois e diz, ó, vai ter esse aulão aqui, cara, eu gosto muito da aula do Lauro, dá uma olhada. O cara olha essa aula e vê se ele curte fazer o aulão, vai ajudar muita gente, vai ajudar o prof também. Então aproveita e espalha a palavra. O Lauro, a partir de agora, não é mais só Interpreta Enem, o meu projeto também tem o Interpreta Veste. E nesses vídeos aqui a gente está botando em ação o Interpreta Veste. Eu vou fazer resolução de questões de todas as provas de vestibular do Brasil, para que você consiga entender melhor como elas funcionam e com isso consiga uma nota melhor na prova. Valeu? Então tem aulão para a UERJ, tá feito o vídeo para a UERJ. Se você tiver de dúvida, só me procurar nas redes sociais também, @LauroInterpretaEnem no Instagram e no TikTok, @InterpretaEnem no antigo Twitter, que eu vou continuar chamando de Twitter para sempre. Valeu?